Mas eu gostava muito de saber qual é que foi o teu primeiro contacto com a política? Se foi com a minha idade, mais novo, se só agora começaste a ligar ou... Pá, basicamente, não foi assim há tanto tempo que eu comecei a ligar. Se bem que não foi assim há tanto tempo, quando eu olho para trás, 5 anos, ainda hoje estava a pensar, pensei no ano 2016 e pensei, Ok. já foi quase há 10 anos, ou seja, a relação do tempo está cada vez, o tempo está a passar mais rápido, estou a sentir isso. Mas a política foi Covid, naquela altura em que pronto, não se podia fazer nada, e eu comecei a ouvir podcasts porque tinha que sair de casa para ir andar. E então, comecei a ouvir podcasts e então escutava os podcasts todos que havia lá no Tinhas mais ou Spotify. menos que idade? Já eu não te consigo precisar isso ao certo. Mas foi depois dos 18. Sim, sim. Ok, já Já foi foi. Ou depois. seja, quando Sim, sentes que votaste a sim. primeira vez e meio que nem querias bem saber Não, não daquilo. queria. Era Pois só é mais isso. pelaquela de tenho que votar porque senão estou fora da lei. Então era mais por aí. Sim, mas isso é um dos problemas Mas e... agora, desculpa estar a te Sim, sim. interromper, que eu até por ser mais política apetece menos votar até. Já vamos falar disso mais à frente. Ok. Mas isso é importante, isso estás a dizer. A malta, isto tem um bocado a ver com o ensino, não vamos entrar por aí, mas o primeiro contacto com a política chega muito tarde e quando a malta vai votar, que é uma coisa importante votar, confiando ou não nas instituições, vamos falar isso lá mais à frente, não sabemos nada, percebes? Não vamos... Agora Não, tens interesse e já sabes mais um bocadinho, tu mas... antes, para votar, devias ter que fazer um exame antes. És dessa que Sim, sou, gostas. sou. Para sentir Isso é se está... complexo. Porque eu ali aos 18 eu não tinha votado logo. Era logo... tens de estar apto para votar. Por isso é que se vê às vezes aí algumas discrepâncias naquilo que é o voto. Mas depois entra já a ser uma democracia representativa em que nós é que elegemos, temos de dar voz mesmo àqueles que não ligam, percebes? Tem os bons e os maus, os prós e os contras disso, mas era complicado fazer isso. Sim, sim, não Eu dava. Por isso é percebo, que não é feito. mas era Eu não estou a muito, inventar nada. muito complicado. Mas isto é mais uma cena de ensino e falamos da política, mas a literacia financeira é outra coisa que nós falamos e que poderia estar mais no ensino e sinto muito isso até dentro da minha faixa etária, tenho quase 20 anos. Pá, a malta não se interessa. Não se interessa muito. Agora queria te perguntar, hoje, que és uma pessoa mais interessada por este tipo de coisas, ouves podcasts quando sobre política? Isso entra muito na tua vida ou é algo que agora Não. vou ler aqui um bocado sobre isto, ou ver um bocado sobre isto, mas sem grande relevância, percebes? Infelizmente não tenho tido tanto tempo para consumir esse tipo de conteúdos, mas de vez em quando, e dependendo se for algum convidado de uma pessoa que eu gosto mais ou algum podcast que eu já tinha guardado, vou ouvir. Agora, aquele tempo que eu tinha na altura que eu ganhei o interesse, isso... Mas tipo, SIC Notícias não ligas para Não, ouvir isso SIC de televisão Notícias? esquece. Televisão zero. Não, Então televisão... é podcasts, jornais também não Não, portugueses. jornais não. Ok. não... Então tu tens política, mas não tens tipo meio assembleia de deputados, tu passa-te ao lado. Às vezes há períodos em que estou mais interessado e vou. Agora neste momento Não. estou ao lado. Ok, estou a perceber. Quero entrar aqui Só num apanho tópico. clipes do Chega nas Vamos redes falar sociais. disso que é super bom, mas confiança nas instituições. Tenho aqui isto, porquê? Estamos numa fase em que sou falar de populismo, à direita, à esquerda, ao extremismo gigante. E o populismo, a primeira fase, deriva sempre na confiança das instituições. Tu deixas de confiar Claro. nos políticos e vamos para aquele discurso mais extremista. Qual é que é a tua postura em relação a isto? Confias nos deputados, na Assembleia, de quem nós votamos para nos representar ou Epá, não, não? não dá. Acho que já há casos demais e... Porque antigamente, e há um bocado essa teoria que é, antigamente é que aconteciam certas coisas, mas eu sou da opinião de que não, na atualidade, hoje em dia é que acontecem coisas que são de deixar mesmo as pessoas incrédulas, só que pronto, são coisas que se calhar só vamos descobrir daqui a muitos anos. Por exemplo, o exemplo que eu dou é, agora diziam-te, foi apanhado um esquema de apostas na Nigéria. E tu, pois, a Nigéria, aquilo é um país de terceiro mundo, é normal, ninguém fica admirado. Mas passado uma semana surge uma notícia que aconteceu cá em Portugal e tu é uma coisa que não estás à espera, porque supostamente somos um país já bem desenvolvido, mas as coisas acontecem cá. E quando acontecem cá são piores ainda. E tu admites que a solução para esses problemas que falas da perda de confiança nas instituições sejam partidos radicais, como é o Chega, ou como podemos ir ao outro Não, lado, ao isso... Bloco? Achas que a solução é por aí? Nunca é, porque nada na vida pode ser de extremos. Também tenho essa opinião, que é, tem que ser tudo balançado. Não vale a pena tentarmos ir muito nem para a direita nem para a esquerda. Tem que se encontrar ali um
Sim, eu também balanço. sou completamente de acordo. Às vezes a política é muito dividida por ideologias e eu, por ser à direita, eu até acho que tu, de esquerda, por exemplo, tens uma ideia sobre alguma coisa e eu, intrinsecamente, já vou recusar a tua ideia porque sou de direita. Sim, Não faz sentido, percebes? mas isso lá está, é tais clubitos que não vale a pena quando entramos por esse campo. E eu tenho essa vantagem, como entrei na política tão tarde, para mim não há esse género de coisas, estás a ver? Eu não tenho, nem sou de direita nem sou de esquerda. Há ideias que eu gosto de... que nem me interessam se são de esquerda ou se são de direita. São só ideias que eu... Epá, isto é, Eu uma também, eu grande também ideia. penso nisso, que era, se os partidos pensassem menos naquilo que defendem e mais, ok, nós temos um país, o nosso objetivo é tornar este país melhor. Pá, eu se calhar, se fosse por ali e se fosse por aqui, e se nos juntássemos conseguimos, mas não há, percebes? Eu sinto muito que é, o PSD defende aquilo que tem de defender, ok? E eu, às vezes até se sentem algumas pessoas que defendem o PSD e o PS, qualquer partido, que lá no fundo elas estão a perceber e até gostam daquela ideia. Sim, mas Mas não podem... é é senão... como aos clubes, é igual. Sim, não É podes dizer um, que foi um grande gol do outro jogador, porque senão já isso vais mata a política, contra... vais contra... isso mata muito o funcionamento do nosso país. E André, eu acho que essa é a principal das causas onde começa esta confiança nas instituições. Nós não acreditamos. Tu acredita, eu fico, os meus amigos, ok, a minha faixa etária, não conhecem os deputados. E se tu lhes perguntar, eu não quero saber se são todos uns trocas-tintas pá, e a malta desvirtua e não tem vontade de assistir. E eu acho que é aqui que entra esta perca de confiança nas instituições, que tu sentes isso, não é? Sentes muito isso. Não, isso eu acho que é factual. Não há ninguém assim que tenha grande confiança em quem está a tomar decisões. Então, e qual é que achas, qual é que é o raciocínio presente no, ok, eu não confio nesta gente, vamos para é facilmente, podemos dizer nomes, vamos para o Chega, por exemplo. Qual é que é o raciocínio lógico que tu interpretas nas pessoas que, ok, eu não confio nestas pessoas, eu quero o Chega, quando o Chega, ok, que dizem que são um partido antissistema, ok, contra o sistema, mas todos os partidos populistas começam por dizer que são contra o sistema, até fazerem parte do próprio sistema, e eles agora beneficiam diretamente do sistema. A mim custa muito, e queria perguntar a ver se conseguia interpretar isso de outra maneira, qual é que é o raciocínio das pessoas para votarem naquelas, para conseguir recuperar a confiança nas instituições? Conseguir perceber Muitas vezes assim. pode ser ou as pessoas podem votar no Chega, pode ser pelas ideias do Chega. O Chega Sim. pode ter ideias que as pessoas acham optimais, que não quer dizer que votem no Chega por acharem que o Chega é fora do sistema, apesar deles defenderem isso e ser também uma das bandeiras deles. Mas acho que eles também acabam por ganhar muito voto das pessoas que querem, lá está, diferente, porque certeza que se o Chega fosse eleito, muita coisa ia mudar. Isso eu também não tenho dúvidas do que... Não digo que era para melhor, porque se calhar Sim. algumas ideias que eu pudesse ver que eles realmente mudassem, se calhar ainda era para pior do que está agora. Mas realmente ia haver diferença. Mas isto é uma diferença muito grande de dizer sem estar na Assembleia e sem mandar, porque a oposição, os partidos que não estão no governo, não estão a governar, Mas é muito mais fácil eu dizer quando não mando, devias fazer assim. Mas isso era quando eu tinha atividade, também virava, e quando eu tiver carta vou fazer isto e Claro, vou ali, exato. depois quando chego, epá, tenho que ter gasóleo, e as portagens, e os pneus, aí também perdes logo a vontade de fazer coisas, é Mas normal. isso. E tem-se visto que as bandeiras desse tipo de partidos só fazem sentido quando não são postas em prática. Ou seja, eu ouço, faz-me sentido, mas Sim. se agora nós todos sabemos que, todos não, mas se chegassem ao poder, nem eles próprios iam fazer metade do que dizem, porque muitas das ideias não são sequer concebíveis. Eu acho que está muito nesse problema que é, ok, as pessoas não confiam nas instituições, mas se calhar não temos o conhecimento suficiente de perceber, ok, mas aquele tipo de partido também não vai quebrar, não vai Não. restabelecer. E se tu pensares mesmo, um partido que ganhe 4 anos não são suficientes para fazer nada. Nunca falámos Se disso. pensares, o primeiro ano é de adaptação, o segundo ano, se calhar começam a mexer qualquer coisa, o terceiro ano já estão a preparar as eleições, quarto ano já estão a ver se vão ficar ou não. Ou seja, tem que ser um período no mínimo 12 anos para haver realmente alguma mudança. Não dá, e porque depois tem sempre aquela que é, estão a jogar, eles estão a fazer política com uma pressão gigante que é a oposição sempre. Não estás a fazer bem, não estás a fazer bem. Em vez de ser ao contrário, que é, agora vocês têm estes 4 anos, são inevitáveis, são vossos, vamos ajudar. Okay. Mas o objetivo é sempre todos
todas as discussões em plenário são com o objetivo de eu quero que votem em mim. Eu sinto muito isto, que é os políticos hoje não olham para a política de maneira, como estás a dizer, a longo prazo. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer que as pessoas votem em mim. Se eu, para fazer que as pessoas votem em mim, preciso dar 150 euros aos pensionistas, eu vou fazê-lo. Não me interessa a longo prazo. A longo prazo não é, se calhar, não é bem feito, mas estas pessoas que receberam o meu dinheiro, se calhar vão votar em mim. Mas lá está, eles sabem que o longo prazo nunca vai resultar, porque eles sabem que há eleições de 4 em 4 anos e que as coisas estão sempre a mudar e há acontecimentos que fogem daquilo que é o controle deles, que acabam por influenciar o que vão ser as escolhas das pessoas. Este episódio contou com o apoio da Tons e Tendências, responsáveis pela decoração deste belíssimo cenário. Se quiserem saber mais, os links para o site e redes sociais estão na descrição. Voltamos ao episódio. Que, por exemplo, na Hungria, não sei se sabes, o Viktor Orbán já lidera um partido de extrema-direita. Achas que o Chega, no futuro, vai conseguir mesmo eleger um primeiro-ministro? Achas que vão ultrapassar o PS e o PSD? Ou achas que em Portugal isso nunca vai acontecer? Pode acontecer, lá está, estar a fazer previsões daqui, nunca se sabe o que é que pode acontecer, mas sim, se eles estão lá, então achas a probabilidade... Achas que já atingiram o pico? Não, Okay? acho que ainda tem... Acho que ainda dá para crescer. Por acaso, há uns tempos pensei que, este nível, mas acho que a partir do momento em que temos lá os 50 deputados, íamos começar a processar algum tipo de coisas, mas agora, com os acontecimentos recentes, acho que percebi que se calhar não vai ser isso que vai acontecer e até as coisas até eles poderão aumentar a sua capacidade. Eu acho que falta ao Chega também pessoas para dar a cara pelo partido de... Pronto, há poucas pessoas. Conhece ali o André Ventura, a rapariga, o Ventura, o outro maluco. Ou seja, faltam mais pessoas também para darem credibilidade, mas eu sei que o Chega tem lá pessoas capazes, só que se calhar estão um bocado... E não querem dar a cara, possivelmente. Mas entra aqui uma coisa que é, estes tipos de partidos, se fizermos alguma comparação com outros na Europa, em França, por exemplo, são todos figuras, são todos partidos de uma figura. Percebes? São todos... O André Ventura é aquela figura em que as pessoas se identificam pelo discurso, ele é muito eloquente, e eu acho que é por aí. Mas tu pensares, por exemplo, partidos de esquerda, tu também só vais conhecendo as outras figurinhas atrás da grande figura quando há aquele tipo de escândalos de repente, fala-se que ninguém conhece, depois vão aparecendo, porque vão aparecendo essas pequenas... Tu nunca conheces uma figura secundária de um partido por algo que ele fez de bom. Normalmente é sempre por um caso qualquer. Quando é bom, normalmente aparece o líder. Aparece o líder, exato. Sim, pois quando é esses casos é que aparecem essas pequeninas personagens. Sim, olha, avançando aqui para uma coisa, tu tens um público jovem, acredito eu, mais para o jovem ou não? Eu acho que não. Há muito essa coisa, mas eu acho que por acaso não. Mas pronto, estás numa plataforma que a malta é muito jovem também, e tens um grande público. Eu tenho aqui algo que queria falar contigo, que é a política nos jovens, no que toca a causas e a políticas. Ou seja, na minha visão, os jovens ligam mais a causas, seja elas LGBT, a direito das minorias, a imigração, causas específicas em que se interessam por isso, mas muito menos à política. Ou seja, não ligam estas causas à política. Sentes isso? Não sei, eu acho que já estou numa... Ou seja, o meu gap já é muito grande para eu conseguir perceber se isso realmente é uma coisa ou não. Por exemplo, agora se voltasse para a escola, ou seja, eu acho que já ia notar bastantes diferenças daquilo que foi o meu tempo de escola. Por exemplo, no outro dia estava a ver alguém falar disso. Até era um podcast, mas era americano. E estavam a falar que, por exemplo, há 5 anos, a percentagem de pessoas gays, numa X escola, já não me lembro, era para aí de 3%. E passado 5 anos tinham ido à escola e já era de 30%. Ou seja, eu também me lembro do meu tempo de escola, se calhar havia 1 ou 2 pessoas gay. Claro que havia mais pessoas que não se revelavam por causa do medo. Sim. Mas hoje em dia, talvez eu já vá à minha escola antiga e já seja muito mais normal esse tipo de... Sentes que não consegues definir bem tanto esse paradigma, porque estás um bocado fora, mas nós não precisamos de ir aos jovens. Nós às vezes entramos no Twitter, nas redes sociais, e é muito de movimentos, muito mais de movimentos sociais, eu acho que é o caso da imigração, quando falamos do LGBT, entramos sempre em coisas que, ao fim e ao cabo, são políticas, mas as pessoas definem, olha, eu quero me centrar nisto, eu gosto de defender isto.
Mas depois, quando vamos para o paradigma político, que é o quando a política consegue resolver muito destes problemas e muitas vezes são reivindicações, as pessoas não querem bem saber. Percebes? É aquela de eu defendo isto, mas não me interessa bem como é que depois a política vai tratar. Como é que realmente se podia resolver isso? Sim, mas acho que as pessoas não têm, às vezes, noção que esses temas acabam por ser temas também de política, ou porque de haver tanta imigração, ou como é que surgiu, estamos neste ponto com uma imigração excessiva. Tudo é política, Isto percebes? teve a ver com escolhas políticas, de certeza. Porque tudo o que acontece influencia o teu voto. Claro. A postura, mesmo que a postura dos partidos não estejam a ver política pura e dura, os partidos têm que tomar posturas sobre temas que às vezes não são políticos. E a postura desses partidos vai dizer, olha, gostei, se calhar vou por aqui. Coisas que às vezes não interessam muito, mas pá, eles contam a imigração, pá, gostei disto, de ouvir isto. Mas é engraçado, e tu aí foste ao cerne da questão, que eu lembro, isto para falar que tudo acaba por ser, há uns anos eu lembro, em Leiria, a questão do, não havia Uber, pronto, a malta jovem já havia Uber em Lisboa, e era tipo, em Leiria ainda não há Uber, quem me dera poder encomendar McDonald's às 2 da manhã para casa. Hoje em dia, que o sistema de Uber já funciona muito bem em Leiria, como em todo o país, já é a questão de, isto está cheio de imigrantes, e é só brasileiros, e o país estás a perceber? Tu, quando olhas para a imigração em Portugal, o que é que tens a dizer sobre isso? O que é que tu pensas sobre isso? Achas que está demais, não está demais? Está demais, mas precisamos? Qual é que é a tua postura? Para mim está excessivo, mas não é que eu tenha, não tenho nada contra outras nacionalidades. Mas eu preferia que o meu país, que é Portugal, fosse composto maioritariamente por portugueses. Sim, claro que percebo isso e acho que é muito essa visão que nós vemos nas E outra redes sociais. coisa que as pessoas esquecem muitas vezes é que não é a primeira geração de imigrantes que normalmente causa os problemas ou mostra mais descontentamento. Normalmente essas gerações são os mais agradecidos pelo país que os acolheu neste caso. Normalmente é a terceira e a quarta geração dessas famílias é que se revolta contra o país, contra as condições que tem, e aí é que depois começam os Ou seja, problemas. tu tens algum medo de... Sentes que é uma questão de segurança ou de identidade? Para mim, identidade em primeiro lugar. Ok. Para mim, isso é o ponto assente. E a seguir, claro que isso que falas também é... Tu vês, então já vais a sítios onde já estás em minoria, estás no teu país, e acabas sempre por pensar, já não há portugueses, onde é que estão os portugueses? E esses portugueses não morreram, foram para algum lado, ou seja, não estão no seu país, tiveram que ir para algum lado. A Europa está com esse problema gigante e eu sinto que a solução não é só dizer eles vão mandá-los embora e está tudo resolvido. Não é, porque cria-se um problema maior que isso. Mas eu percebo isso e entra aqui num bocadinho que é o papel do Instagram e do TikTok, ok? Porque muita gente não vê notícias. Ou seja, tudo o que vê ligado à política, a imigração, é TikTok. É no Isso é muito Twitter, é no perigoso. Instagram. Tu achas que estas plataformas vieram democratizar a informação ou vieram trazer uma visão mais superficial dos conteúdos? Eu acho que vieram democratizar, mas lá está, depende do algoritmo de cada pessoa. É uma questão que eu sempre falo de tu tens que educar o teu algoritmo. E eu sei que 99% das pessoas não têm o algoritmo educado, ou seja, eles veem no algoritmo aquilo que ele lhes quer dar. E como é que Isso é muito o perigoso. algoritmo? Como é que... Então é saberes o que é que estão a dar, porque é que te estão a dar, Eu não quero ver isto. e não estar só em loop e a pensar que lá está, o Chega ganha sempre as eleições no algoritmo. Esse é o problema. E depois quando vais ver a realidade, o Chega está muito longe de ganhar. Agora, naquela bolha, e que eles próprios nas últimas eleições fizeram um excelente trabalho naquilo que são as redes sociais, conseguem manipular a ideia das pessoas e aquilo que é a crença do que está a acontecer. Mas é como tudo, porque o TikTok tem os vídeos curtos e é isso que estás a fazer a dizer do algoritmo, do que aparece. E os políticos cada vez têm aparecido cada vez mais nas redes sociais. Ou seja, tu achas que os vídeos desses políticos têm um impacto direto nas eleições ou aquilo que se passa é uma bolha, aquilo que se passa no TikTok e no Instagram e os comentários e os likes e as visualizações dos vídeos criados por políticos são uma bolha e depois é outra bolha quando vamos a meter eu acho que cruz no tudo o que está papel. nas redes sociais é uma bolha. Acaba por... nada é real. Não é só a questão da política.
é uma bolha, porque há muitas pessoas que estão fora das redes sociais. Nem tudo é as redes sociais. Ainda há muita gente que está fora das... Tu achas que os políticos deviam investir mais nas redes sociais para chegar a este tipo de público que nós falamos que não vê televisão, não lê, não ouve nada sobre política? Ou achas que é muito superficial, não queremos entrar por aí porque estamos a tornar uma coisa leve e 15 segundos a uma coisa que tem uma Eu acho que importância devem gigante? investir, como o Trump fez nas últimas eleições. E o Chega também fez. Eu acho que fizeram bem. Ganharam de certeza muitos votos a partir daí. Mas porquê é que tu achas que são sempre esses partidos, que nós aqui falámos, no caso, em Portugal, o André Ventura, que têm um impacto maior nas redes sociais? São esses que criam primeiro o conteúdo? Eu tenho aqui um exemplo para dar. Trabalham melhor que os outros e fazem mais foco nas redes sociais. Imagina, quando eles estão a planear as eleições, guardam uma grande fatia ou uma grande aposta para as redes sociais. Os outros partidos, talvez, como sabem que são maiores e talvez acreditem que não precisam das redes sociais, focam-se noutros, nem que seja no Expresso ou assim, não sei. Eu tenho essa dificuldade em perceber isso porque está a olhos, é muito claro perceber que estão a ganhar muita influência e eu continuo a ver partidos que não fazem as coisas bem. Às vezes aparecem, mas não aparecem rápido. De uma vez que eu estava a ver uma sample na área e o André Ventura tem um discurso. Passado cerca de 5 minutos o discurso estava no Instagram e no TikTok. E existe aquele problema que é, ele teve o discurso, tudo muito bonito, mas ele teve uma resposta. E o que me apareceu a mim no Instagram não teve resposta. E eu acho que os outros partidos deviam trabalhar mais isto. Porque está a ganhar uma importância tão... Pois quem vê esse clipe vai ler, e o Ventura matou... Normalmente vais ver os comentários, porque eu sei bem quais são esses cortes do Chega. Os comentários matou, ganhou, que nunca se viu a resposta. Se calhar a resposta até foi melhor, mas lá está, ninguém está a ver, ninguém sabe. É isso, eu acho que existe trabalham muito bem com isso. Eu acho que os resultados que conseguiram nas últimas eleições vêm muito daí, da malta de cada vez ver menos televisão e estar cada vez mais no telemóvel a consumir estes conteúdos rápidos, porque não temos paciência sequer para ler uma notícia, para perceber as coisas mais ao fundo. Se calhar aquelas letras grandes chegam, já sei tudo e já consigo. Não, o título chega. Sim, um título, naquele scroll rápido, um título é fundamental. E no encontro da responsabilidade dos políticos nas redes sociais, tu achas que alguns influencers, claro que é muito vago dizer influencers, deviam falar mais de temas sobre política, sensibilizar mais socialmente? Ou achas que devem criar o conteúdo deles e a política do outro lado, sensibilizar para ir votar? Eu acho que devem fazer aquilo que é o conteúdo deles, porque ser influencer é a mesma coisa que ser um pedreiro, porque é uma profissão. O pedreiro também não tem que estar a falar para as pessoas. Claro que a audiência é maior, mas lá está, se tu não percebes do assunto ou não estás capacidade, para que não tens que estar a falar? E quem percebe? Achas que têm muito medo daquela cancel culture que... Eu até gostava de dizer algumas coisas sobre isto, mas depois vão falar mal de mim sobre a minha opinião. Acho que existe malta com esse influência. Não, mas porque eu acho que cá em Portugal é impossível cancelares alguém. Como é que vais cancelar? Lá está, Portugal nós só queremos imitar as coisas lá de fora. Isso é a cultura de cancelamento existe lá fora. Cá em Portugal quem é que já foi cancelado alguma vez? Não dá para cancelar. Quase nem não há indústria sequer, quando mais vai haver cancelamento. Uma coisa é os Estados Unidos, é diferente, é tudo 10 vezes melhor. Ou seja, lá pode ocorrer vários tipos de situações. Cá já estão a falar, este foi cancelado, aquele... Epá, ninguém foi cancelado, ninguém vai ser cancelado. Eu agora, imagina, eu que faço conteúdo há cerca de 1 ano e tive um crescimento exponencial. Eu, se quiser, agora estou parado 3 meses e volto daqui a 4 a fazer tipo outra coisa totalmente diferente e é como se nunca tivesse feito nada. Estás a perceber? Tens algum... Olhas para Portugal, para a Europa, tens algum país em que olhas e, pá, eu gostava que Portugal fosse mais perto disto, mais perto destes moldes, socialmente, politicamente? Na Europa? Não, podes... Na Europa não. Na Europa nada, não é? Não? Está tudo igual. Mas não olhas para a Europa e dizes, epá, aqui se calhar... Não. Acho que não. Fora? Estados Unidos? Estados Unidos, sim. Okay. Mas... Porque tem várias coisas que eu gosto, como certamente tem coisas que eu não gosto. A maneira lá como se faz negócios, como a economia avança, como há oportunidades para toda a gente. Ou seja, é um país mais progressista para esse tipo de situações. E cá em Portugal nada avança, ninguém faz nada, é muito difícil. E porquê que a Europa se atrasou tanto? E agora tem-se falado mais disto, certamente tens ouvido, o atraso na Europa em relação ao resto do mundo, atraso do Ocidente.
que justificações é que consegues entregar a isso? Porque é que deixámos de ser competitivos? Antes, a União Europeia vendia sempre aquela que a qualidade de vida do europeu. Nós temos esta bandeira gigante. E agora perde-se isso. As pessoas queixam-se mais. Achas que razão é que atribuis? Acho que pode acabar por ser um bocado de nunca se arrisca na Europa, ou seja, nunca há ninguém que pense diferente dos outros. Querem pensar todos iguais e fazer todas as mesmas coisas. Depois acaba por não avançar nada em concreto. Quando nos Estados Unidos aparece um lunático como é o Elon Musk, que faz coisas que ao início toda a gente chama maluco e o que é que este gajo vai fazer, e de repente acaba por mudar o mundo. Na Europa não há nada disso. Na Europa até há uma visão um bocadinho contrária a pessoas como o Elon Musk. Lá está. É epá, não, esse tipo de pessoas não. Nós tem que ser tudo mais... Se calhar achas que estamos naquela bolha em que o Parlamento Europeu, eles que sabem que há coisa aqui a mudar, mas que têm medo de o dizer e dizer, ok, nós precisamos aqui de reformas bastante grandes porque vamos deixar de ser competitivos, e os europeus vão cada vez mais viver pior, certo? Achas que... Sim, e lá está, porque também tu vês esses políticos ou quem toma as decisões acaba sempre por ser pessoas de uma geração mais velha, ou seja, que a própria cabeça deles já não... Porque é o que eu digo, tu desde ali, o período, mais ou menos de 2018, o mundo mudou completamente. Há muitas pessoas que ainda não perceberam isso, mas a partir de 2018 o mundo deu uma volta. Então, qual é que é? Então, se calhar em 5 anos o mundo avançou mais rápido do que em 20 anos. Nunca tinha pensado nisso. Mudou tudo muito rápido. A maneira como as pessoas ganham dinheiro, a maneira como as pessoas já não dependem tanto daquele trabalho físico. No outro dia ouvi um podcast que falava sobre isso, que era, agora passa um ano e acontecimentos que poderíamos dizer, ok, passou um ano, mas se tivessem passado 10, dentro destes 2 acontecimentos fazia todo o sentido. Sim. As coisas estão muito mais rápidas. Porque nós podemos agarrar naquele exemplo de, acho que é até ao final, opa, agora já não sei precisar os anos, mas vai haver o primeiro bilionário da história com menos de 13 anos. Vai agora haver... Pronto, está calculado que o net worth dele vai ser agora, ele vai atingir isso. E é um miúdo que tem 12 anos, que é um youtuber. Ou seja, estás a perceber a dimensão das coisas. Antigamente, tu só conseguias ter uma vida fora do comum se fosse ou artista, neste caso fosse um artista, ou um desportista. Que tem Sim. Hoje em dia já tens aí... Eu já conheci pessoas com 23, 24 anos que estão reformados. Não trabalham mais o resto da vida. E o papel das redes sociais aí foi gigante, ou não? Sim, foi o fundamental, lá está. Daí a mudança, porque as próprias redes sociais mudaram muito. Ou seja, o Instagram não é o que era em 2017 ou 2018. Hoje em dia é uma empresa para quem faz o conteúdo. Antigamente tu postavas uma foto dos pés ou daquilo que almoçaste. Hoje em dia, qualquer pessoa que está no Instagram a fazer conteúdo está para vender qualquer coisa. Alguém está sempre a vender Pegando qualquer isso que coisa. estás a dizer, surgiu-me um raciocínio que é, ou seja, aquela nova ordem mundial, houve a globalização, os capitais, os bens, as pessoas começaram a ir de um lado para o outro mais facilmente, e as redes sociais vieram com isso, ou seja, estamos todos muito mais perto, e trouxe isso que estás a dizer, uma capacidade de disposição diferente, ganhar dinheiro de forma diferente, mas hoje estamos a sofrer as consequências, se calhar, disso. Estamos a falar da imigração, percebes? E fazendo quase um paralelismo, que é, nós criámos um mundo mais global, ok? Que trouxe as redes sociais, mas por outro lado, esta globalização trouxe pessoas que não são de cá para cá. Percebes o que eu estou a dizer? Ou foi um raciocínio muito ao lado? Não sei se percebi. Ou seja, a globalização trouxe que o mundo fosse mais interligado. Sim, mas a globalização já existe há muitos anos. Claro que sim, mas acentuou-se, e isto a imigração é fruto de estarmos todos conectados, percebes? Das fronteiras estarem bastante permeáveis, e implicou que a globalização trouxe o quê? As redes sociais, ou seja, as redes sociais são, como tu estavas a dizer, tornaram coisas possíveis, percebes? Eu estou a perceber o que é que estás a dizer. Trouxe implicações positivas e negativas, é aí que eu quero chegar. Não, mas isso é como tudo na vida vai sempre trazer. O que eu estou a dizer é, as redes sociais, para mim o realmente bom das redes sociais é que permite ver coisas e acreditar em coisas
que antes não era possível. Ou seja, tu tens acesso a ver coisas. Eu neste momento vou matar mal e vejo como é que está alguém no Brasil a viver. E temos opinião sobre tudo. Pronto, dá para te ver isso. E se calhar houve pessoas que começaram a ver a vida que outras pessoas... Por exemplo, eu sei que muita migração que vem do Brasil é porque os primeiros que chegaram cá a Portugal começaram a dizer que a vida na Europa era muito melhor, que aqui com 5 reais consegues comprar comida para a semana toda. Se calhar ainda é, significativamente, ainda existe esse... Aqui continua-se a viver geralmente melhor na Europa do que no Brasil. Percebe? Não, isso sim, isso, sem dúvida. O que eu estou a dizer é que as redes sociais vieram meter nos olhos ok, às pessoas que isso... Uma coisa é tu vires para o telefone, minha tia disse que lá... não acredites nisso. Agora tu estás mesmo com os teus olhos a ver que realmente em Portugal tu com 10 reais consegues comprar a comida para a semana toda, enquanto no Brasil não. E isso leva as pessoas a pensar, tenho que ir para lá, porque se o meu tio foi para lá e está a ser bem sucedido, eu também vou para Portugal e vou ser bem sucedido. E aí entra aquele grau de comparação que é, nós estamos em Portugal, temos a nossa noção da realidade, mas conseguimos ter, como estás a dizer, noção de outras realidades. Exato. E deixa-nos mais exigentes. E eu falo disto porque isso também aconteceu comigo. Eu comecei a mudar um bocado o meu chip e a decidir aquilo que eu queria para a vida, porque eu via, se X pessoa faz X e recebe X, eu não sou diferente dela, eu vou conseguir fazer, claro, se me aplicar porque antes ninguém... E eu lembro quando cresci, e talvez tu também tenhas apanhado esse coisa eu lembro de ser pequenino e andar na escola e de me dizerem sempre que não era possível. Não, tu não consegues. Eu lembro próprio de casa de educação de me dizerem sempre não, isso não é para ti, isso é para os outros. Mesmo no futebol, uma pessoa quando jogava, não, isso é para poucos, para ti não dá. Estás a perceber? Foi a partir do momento em que tu, neste caso no TikTok, há muito isso, até há demais daquilo é possível, tu consegues fazer, se tu te aplicares, se tu fores disciplinado, se tu meteres o trabalho, tu consegues fazer. Claro está, porque isso é mesmo verdade. Se tu fizeres o trabalho, vais sempre ser recompensado. Enquanto eu, quando era mais novo, era sempre o contrário que me vendiam. Podia estudar o máximo que conseguisse, mas nunca ia atingir, porque isso era só para 1% da população. Impossível, não É tudo impossível, nunca dá, isso é para os outros. E se calhar o que estás a dizer, eu consigo interpretar, é que se calhar hoje na Europa somos mais exigentes e quem nos lidera, a União Europeia, tem menos capacidade de se adaptar às mudanças. Acho que é um bocadinho isso. Sim, não se adaptou nada. Então a Europa está igual há quanto tempo? Pois é, nós somos mais exigentes, nós mudamos muito por causa das redes sociais, porque conseguimos conhecer outras realidades, mas continuamos estagnados e sem muitas mudanças. E tu vês, não há nada da Europa que apareça que esteja... todas as invenções ou o que está a mudar o mundo ou vem sempre dos Estados Unidos ou da China, nunca há nada assim na Europa. E mesmo as pessoas, porque no fundo quem muda o mundo são as pessoas. Essas pessoas que são grandes... que são acima da média, acabam sempre por viver, ou neste caso, agora Dubai, Singapura, ninguém está a viver na Europa. Não tens ninguém na Europa. E depois também não existe confiança nenhuma, até mesmo ouvindo comentário político, em que a Europa consiga tornar-se outra vez importante e relevante, percebe? Ou seja, não, o que se fala hoje é que a Europa vai acabar. Hoje é assim e as previsões para o futuro, de quem estuda muito sobre isto e quem tem uma opinião formada, não tem uma... Não, o que se fala é do fim da Europa, lá está. Dizem que a Europa... Isso preocupa-te ou é tipo... Preocupa-me de... Pronto, não sei o que é que poderá vir aí. Isso preocupa sempre, não é? Quando não consegues ver o futuro, mas se tiver que acabar, será porque... Se calhar é uma pergunta complicada e agora lembrei-me. Tu achas que faz sentido hoje Portugal e a União Europeia, ou seja, fazermos parte da União Europeia, ou achas que... Para Portugal não pode sair da União Europeia, então as ajudas todas e nós estamos completamente... Sim, mas existem partidos que... Sim, mas nós estamos completamente agarrados. Tudo o que seja a saída agora é... Até a nível de segurança. Não agora tens hipótese. Guerras, sim. Agora quando falavam... E eu por vezes penso o que é que seria nós termos a nossa própria moeda e isso acabava por ser engraçado. Mas lá está, vem sempre dos governantes. Tu tinhas de ter governantes e pessoas que realmente capacitadas, realmente diferenciadas. Agora, os últimos políticos que tiveste e tudo o que tiveste... Porquê é que achas que os políticos... E nós chegámos desculpa estar a interromper, nós chegámos a falar daquele livro do Nuno Palma. Sim. Que ele conta realmente que esta situação de Portugal não vem de agora. Ou seja, a culpa não é do Sócrates, nem é do Passos Coelho. Isto vem tudo de há muitos anos atrás. Ou seja...
Um agradecimento muito especial à Image Dream que tornou possível a produção deste mesmo episódio. Se quiserem saber mais sobre os serviços que oferecem, os links estão na descrição. Voltamos ao episódio. Porquê é que tu achas que os políticos não vês tipo, não vês, não é conhecimento, mas não vês os políticos como algo, como responsáveis, como, ok, os políticos conseguem fazer e vemos sempre os políticos de outra forma. Achas que tem a ver com o facto da profissão de deputado e de governante ser uma pressão enorme, ok? E ao fim e ao cabo, não sei se tens noção disso, mas não ganham assim tanto, percebes? Ou seja, nós atraímos para aquele tipo de profissões que são muito importantes pessoas que vão e muitas vezes nem pensaram em ser políticos, percebes? Acho que esse é um dos grandes problemas, não verem pessoas com valor a liderar e a serem deputados, porque, por exemplo, uma pessoa de valor não quer ir para ser deputado, receber menos, ter mais pressão do que pode ir trabalhar para uma empresa, ok? Mas ele queria mesmo trabalhar na Assembleia, mas ele não vai ter isso por estes... Não, isso faz super E a sentido. sociedade olha e diz, sim, mas ele não pode receber aquilo, 5 ou 6 mil euros, não pode receber, não faz sentido, não... Não, isso que tu fala, por isso é que lá está, e já há muita gente que defende, e sempre defendeu, mas neste caso a tal privatização daquilo que é o Estado e daquilo que quem toma decisões, ou seja, em vez de teres deputados, passas a ter gestores e pessoas que realmente capacitadas, que recebem bem e que tomam decisões e que também o seu salário vai movendo conforme aquilo que é a progressão do país. Okay. Acho que isso também acredito mais nessa... Sim, eu acredito que qualquer uma coisa que mudasse este paradigma do valor dos políticos seria importante, porque quem nos representa tem que ter mais valor. Se tiveres pessoas a representar-nos que, com mais valor, com mais conhecimento, que tenham vontade de mudar, muito com aquilo que falámos ao início, sem aquela cor, aquela ideologia, acho que estamos sempre mais perto de nos conseguirmos adaptar, ser mais competitivos e tornarmos Portugal, e nós estamos inseridos na União Europeia, melhores. Mas avançando aqui para um tópico que eu queria falar contigo, que é, existe uma enorme abstenção ainda em Portugal, e os jovens é um setor em que isso também acontece. O que é que achas que pode ser feito para os envolver mais na política? Para votarem ou Para só votarem, para para estarem... votarem mais. Votar é aquele princípio que é pronto. Porque há tanta gente que não dá valor nenhum à política, logo não vão votar. Se percebes? Ou seja, os jovens, se calhar isto é importante. Percebes? E se calhar vou lá votar, mesmo que não saiba, voto em branco, que também é um voto. O que é que achas que pode ser feito para consciencializar? Pá, não sei de nada. Não Não sei. consigo Pois é, dizer esse é um o que dos é problemas, que... sim. O que é que... Não vou estar aqui a inventar nada, nem a dizer, porque acho que acaba por ser da consciência de cada um e do querer de cada um. Se calhar até os próprios partidos tornarem a coisa mais atrativa, percebes? É sempre muito chato ouvir falar de política. Sim, mas também a política não pode ser uma fantochada, porque neste caso são assuntos sérios e que têm que ser e que não podem ser levados com leviandade, estás a perceber? Ou Mas nós seja, olhamos muito para a política como uma fantochada. Só falam daquilo, mas ninguém quer saber daquilo, percebes? Acho que não se falam muito dos temas importantes, porque é mais fixe para os jornais e para nós ouvirmos coisas polémicas e com coisas que ao fim tiram a credibilidade toda à política. Eu acho que essa é uma das... mas tu quando vais ver os debates, quando é os debates, aqueles que têm mais audiências, são sempre aqueles que as pessoas esperam que possam levar alguma polémica ou algum barulho. Ninguém quer ouvir o Bloco de Esquerda com o PCP, porque não vai gerar aquilo que as pessoas mais gostam. Ou seja, o que eu estou a perceber é que, ou seja, nós conseguimos perceber que existe algo a fazer pelos políticos, mas também existe a nossa maneira de olhar para a política, também acho que se encontra um bocadinho errada, percebes? Não, isso é factual, isso também não tenho dúvidas. Ok, para fecharmos aqui o episódio, tenho uma pergunta e se calhar vais ter que pensar, que são 3 temas que atualmente achas mais relevantes politicamente, socialmente, que achas que se ia falar mais? Pá, um que eu tenho sempre que é a questão da saúde. Lá está o SNS, toda a gente gosta, toda a gente, mas quando se vai meter em prática e realmente precisamos de exercer, Achas que não funciona? epá, eu nem sei porque eu não frequento, mas o facto de eu ter deixado de frequentar é desse. Pelo menos sempre que eu tentei nunca funcionou. Não sei se é só o meu, mas mais pessoas se queixam. Ou seja, acho que é uma grande bandeira do Estado ou de quem defende as ideias mais à esquerda e acaba sempre por não funcionar. E viu-se também quando foi a pandemia,
todas as dificuldades que acabou por... É uma máquina difícil de gerir e tu achas que há umas coisas que devia ser mais falado da saúde no SNS, mas Não era também mais falado, eu até acho que é falado. Acho que revisto. devia ser revisto mesmo Ok. e deixar de ser falado. Ou seja, se calhar pensar-se a sério na conversa da privatização, e eu sei que é um tema sempre polémico, mas a palavra privado não tem conotação negativa. As pessoas muitas vezes pensam que sim, mas não. Agora tem que ser uma coisa bem estruturada e que, neste caso, o povo, as pessoas ganhem sempre. E isso é possível de Eu acho que é ser isso que feito. às vezes, quando ouvimos alguns partidos a defender, acho que nenhum partido defende a todo a privatização total, mais perto da iniciativa liberal, mas o que às vezes as pessoas não percebem é que a privatização não implica que as pessoas passem a pagar pelos serviços. Era uma maneira diferente de gerir e acho que está aí um bocado desse Mas problema. hoje em dia nós temos um sistema que não é privatizado e nós estamos a pagar, a maior parte das pessoas tem um seguro de saúde, Sim, eu não sei os números, mas acho que quase metade da população tem... acaba por ter um sim, seguro de sim. saúde porque lá está, não confia no... E nós indiretamente pagamos o SNS, não é? Pagamos por impostos. Sim, alguém... Isso é um mito, não Aquilo não- pagamos, não. Sim, aquilo não... Mas lá está, tu como não estás a... Sim, sim, todos sim. os meses a pagar aqueles 10 euros, dá-te a ideia que eles estão a oferecer. Ok, então em saúde, mais 2. Educação também, que é mais um pilar daquilo que possa ser um futuro do país. Em Portugal há a crise dos professores, olha, professor é que é uma profissão que o vencimento não corresponde à importância de... Pronto, nós não formamos professores porque certamente que há pessoas que querem ser professores, mas Sim, que é para mas não, receber isto. sim, não dá. É que além do que recebes é um trabalho, é dos trabalhos mais difíceis porque... E trabalham deslocados Sim, e... toda a gente, já tivemos professores e sabemos o quão difícil é aturar alunos Sim, sim, sim. e para o vencimento que é, acaba por ser também uma área onde... Porque lá está, e mesmo Portugal no passado, o facto de nós termos conseguido avançar foi quando se investiu na educação, mesmo ali no período pós-Estado Novo, quando pronto, mais pessoas começaram a entrar na faculdade, também foi aí que o país começou a avançar E é para aquilo que era o conseguir, progresso. é conseguir ensinar e depois manter o talento, que é isso que ainda falta de Portugal ter a estrutura de formar e ok, agora vocês formados vão Sim, exercer claro, aqui. isso nem vou Hoje não falar. Se acontece. estás a formar os melhores para irem, É o que para irem lá, acontece. agora é o que está a acontecer. Mas lá está, essas pessoas até estão a ser formadas, muitas vezes não é pelo mérito do ensino, é mais por também mérito delas de realmente serem pessoas excepcionais nas suas áreas. Imagina, tu teres realmente um ensino forte que vai possibilitar àqueles que são medianos poderem atingir o nível de excelência. Porque os excelentes vão sempre atingir o nível de excelência. Agora, o problema é os médios, muitas vezes não, o ensino é fraco e eles depois também não conseguem atingir a excelência e ficam no mediano. Ok. Lá está como o treinador no futebol. O Ronaldo vai sempre ser bom dependendo do treinador. Agora, há aqueles jogadores que se calhar Precisa de uma estrutura por trás precisa em que daquele impulsionem o treinador para talento. realmente puxá-lo para cima. Sim, concordo absolutamente com saúde e educação. E para fechar, o último. É esse que eu tenho que pensar. Saúde e educação são bons. Não, esse da imigração. Estávamos a falar da Achas que a imigração. imigração é outro dos temas? Pá, parece que neste momento é aquele tema que está mais no limiar de começar pronto, Eu acho que há pouco tempo era um bocado tabu. Está naquele limite em que... Era tabu porque estava toda a gente naquela de ui, se eu disser alguma coisa Sim. e também as pessoas vão se apercebendo aos poucos. Imagina, uma pessoa que se calhar não vá tanto a Lisboa não percebe tanto esse problema da imigração. Agora, quando vais a Lisboa ou a certos sítios de Lisboa e começas a reparar que epá, isto aqui... Já nem parece Portugal, Ou seja, não é? sítios onde tu não vais há muito tempo e voltas a ir e epá, isto está tudo muito diferente. Certeza que alguém que viveu em Leiria há 5 anos e que volta agora para Leiria, e a Leiria está completamente diferente. Está muito mais, pronto, com estrangeiros. Eu acho que esses 3 temas são bons. A saúde, concordo. A educação e a imigração também, por motivos diferentes. E acho que a imigração é o tema que mais se fala. Vamos continuar a falar porque tem influenciado em diversas formas as nossas vidas. Epá, por fim, agradecer por teres vindo. Foi um prazer ter aqui. Olha, obrigado. Espera aí que eu tenho aqui uma coisa para ti. Alguém me pode trazer? São. Senhor Mirto, ele tem que dar alguma coisa quando vem cá. Obrigado. Olha, é um livro. Não sei se já leste ou não.
Nunca li Como Perder uma Eleição. É pá, bom. Bom, Luís Paixão Martins, obrigado. Gostei do livro, acho que também vais gostar. Muito obrigado. A mala está em casa. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.